Olá, meus amigos, bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança da glória. Aqui fala o profeta Luiz Melo, falando direto da Califórnia, Estados Unidos da América, neste dia especial que o Senhor tem feito para nós. Este é o nosso programa TV Profética e estamos no ar no nosso horário regular, portanto, hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de julho do ano 2017. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. Hoje nós vamos ter um formato um pouco diferente. Nós vamos ter uma palavra de Deus e depois, na última meia hora do programa, eu vou tirar então um tempo para orar por vocês. Então eu não vou hoje ficar nesta primeira meia hora falando o nome de todas as pessoas que estão entrando e os pedidos de oração. Então, se você está entrando agora e para estar conosco online, fica conosco, preste atenção à palavra de Deus e depois, daqui a uma meia hora, mais ou menos 20 minutos, eu vou sinalizar para você então colocar seus pedidos de oração e nós vamos orar profeticamente em seu favor. Amém? Então, nós vamos ter a palavra do Senhor hoje de uma forma especial. Depois vamos ter o testemunho de alguns pastores amigos nossos que quiseram compartilhar com o nosso programa uma palavra de recomendação sobre o nosso ministério. Você não pode perder o testemunho desses amigos nossos que são pastores de igrejas. Mas, neste momento, eu queria compartilhar uma palavra de Deus, do coração de Deus para o vosso coração. Amém? Então, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Eu vou corrigir, é a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, tá bom? Não é o capítulo 2, não, o capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, e vou ler os primeiros 2 ou 3 versículos. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto que com o seu divino poder nos tem dado tudo quanto o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Aleluia! Para que por elas, por estas promessas, vos torneis participantes da natureza divina, escapando da corrupção e da concupiscência que há no mundo. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a esta o amor, e ao amor a fraternidade, e à fraternidade a piedade. Queridos, eu podia ficar aqui hoje somente lendo o capítulo 1 da segunda carta de Pedro e dissertando e ensinando sobre as verdades extraordinárias que esta carta podia representar para cada um de nós. Basicamente, eu diria que a palavra-chave desta segunda carta de Pedro é a palavra conhecimento. E quão importante é nós termos o conhecimento do propósito de Deus, das coisas de Deus e também do seu plano
para os últimos dias que estão vindo sobre a terra. Então, é importante que você hoje abra o seu coração para receber uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua história. Quando Pedro declara no primeiro versículo, ele diz assim, que esta carta foi escrita para os que conosco alcançaram fé preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o justo viverá da fé, meus caros amigos, espectadores. E é importante você saber responder esta pergunta. De onde vem a fé? Que tipo de fé é esta? O que é a fé? A fé é uma religião? A fé é uma crença no determinado credo teológico? O que é, afinal, a fé? O autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele explica os contornos da fé, que é um firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das que se não veem, por aí fora. Mas a fé, na sua essência, ela vem de Deus. Então, o que Pedro está querendo dizer, para mim e para você, é que a fé que nós temos na nossa caminhada cristã, eu costumo dizer que nós somos cidadãos de pleno direito do reino de Deus. Dizia eu que esta fé que nós temos veio dele, do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé que você tem, a fé que eu tenho, é a fé de Jesus. Amém? É verdade. De onde é que você acha que a fé veio? A fé é um dom de Deus. A fé é uma capacidade sobrenatural que é dada ao ser humano para poder entrar na dimensão do sobrenatural. Porque aqui para nós é preciso reconhecer esta realidade. Nós não podemos viver no reino de Deus sem a dinâmica da fé. Então, é a mesma fé que levou Deus a criar o universo. As Escrituras declaram que pela fé nós cremos que os mundos, os lugares habitados do universo, foram criados por Deus. Pela fé nós cremos que os anjos e todos os seres que vivem nas regiões da glória foram criados por Deus. Pela fé nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pela fé nós cremos na dimensão da palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, a fé que está em mim, a fé que está em você, é a mesma fé de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Então, por que os cristãos passam por tanta dificuldade, mesmo sendo parte do reino de Deus? Tantas lutas, tantas percas quantas vezes? Eu cheguei à conclusão que o problema não é falta de fé, porque nós temos fé suficiente para ver coisas grandes acontecerem. Foi pelo nível de fé, ou pela medida de fé que foi nos dada, da parte de Cristo, que nós tivemos a capacidade de o reconhecer como Senhor e Salvador. E o aceitamos em nossas vidas como nosso Mestre, como nosso Jesus, como nosso Cristo. Esta fé está em nós. Se nós não tivermos esta fé em nós, nós não somos crentes. Nós não entendemos, nem aceitaríamos nunca a dinâmica da graça de Deus, que de forma soberana foi revelada pelo apóstolo São Paulo, e que muitos dos discípulos do Senhor Jesus, contemporâneos de Paulo, não entenderam claramente. Então, sem fé, era impossível nós podermos viver a vida cristã. Então, o problema de muitos crentes hoje em dia, meus amigos, não é a falta de fé, mas sim o excesso de incredulidade. Você pode dizer, mas espera aí, mas
para ter incredulidade, não pode ter fé. Uma coisa tem que ir para a outra ficar. Não necessariamente. Você tem fé, mas o teu problema não é falta de fé. Quando você vacila, quando você falha em ver o milagre acontecer, quando você falha em ver o cumprimento de uma promessa de Deus na tua história, não é porque você deixou de ter fé em Deus, não é porque você deixou de crer na palavra de Deus, mas porque você tem um excesso de incredulidade. Eu estou a lembrar-me daquele homem que estava dependendo de um milagre do Senhor Jesus para operar um milagre lá em casa. E o Senhor perguntou se ele cria. E a resposta dele foi: Senhor, eu creio, mas ajuda-me, Senhor, a livrar-me da incredulidade. Então, prezado espectador, eu quero te animar nesta noite, para que você não perca o ânimo, nem permita que Satanás venha te acusar como alguém que se afastou do reino de Deus, ou alguém que está fora dos critérios de Deus, ou alguém que está fora da misericórdia de Deus. Não, o teu espírito, você é um ser espiritual, o teu espírito está pronto para crer nas promessas de Deus, o teu espírito tem fé, o teu corpo não tem fé nenhuma. O problema é que a mente, ela é a fonte geradora da incredulidade. A mente, ela procura questionar todas as questões da área da fé e do sobrenatural. E porque nós vivemos nesta parceria do espírito humano com o corpo humano, estamos num campo de batalha permanente entre a dinâmica da fé, que não duvida, que sabe que aquilo que está escrito se cumpre, e a dinâmica humana, que questiona e procura encontrar um fundamento científico ou humanamente explicável para todos estes critérios das Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos que Deus nos dê graça e precisamos fazer um esforço para que, dos dois componentes da nossa existência, o espírito e a carne, possa ser o espírito a dominar a nossa vivência nesta terra. Ainda que vivendo na dimensão terrena, na dimensão humana, nós precisamos forçar a dinâmica do espírito a dominar o nosso dia a dia aqui nesta dimensão da terra. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade é um veneno, é um inimigo, é uma arma de destruição para a eficácia da dinâmica da fé. Por isso que Satanás não é bobo, ele procura semear dúvida, não na tua alma, não no teu espírito, ele aí não pode tocar, mas ele procura semear dúvida na tua mente humana. Por isso que é tão importante que a mente do ser humano que se diz cristão, salvo por Jesus Cristo, seja uma mente renovada, restaurada, como o apóstolo São Paulo ensinou, que nós não podíamos entender a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, a não ser que nós passássemos por um processo de renovação do nosso entendimento. Não foi isso que ele falou? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, amados espectadores, amigos do nosso programa TV Profética, do nosso ministério, eu estou aqui como profeta de Deus para trazer esta palavra de encorajamento e para te dizer que você não perdeu fé, senão você não estava aqui me ouvindo. Você não deixou de ter fé, a fé de Jesus em ti, senão você não estava na sua igreja congregando com os irmãos. Mas o teu problema como ser humano é o problema de milhões de seres humanos. É o meu problema também, quantas vezes? O problema da incredulidade, ou seja, da intervenção da mente analítica no domínio da fé, que não explica, mas aceita como fato consumado aquilo que é uma promessa de Deus.
Por isso que Hebreus fala que a fé é um firme fundamento, é um baluarte, é um alicerce daquilo que nós estamos aguardando, que sabemos que está a caminho, porque ainda não chegou, ainda não se materializou na nossa realidade humana, porque no momento que se materializa na nossa realidade humana, deixa de ser algo do domínio da fé, é um fato consumado. Mas a fé é o estágio em que nós estamos na posse da bênção, mas aguardando a consumação da mesma no domínio da nossa humanidade, da nossa realidade nesta dimensão física. Por isso que é um firme fundamento. Nós temos uma base, nós temos um alicerce que é imutável. E é uma prova, ou seja, uma evidência das coisas que nós sabemos que Deus enviou e elas estão a caminho da nossa vida e nós ainda não temos como vê-las, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, aguardamos, e é também a fé em si própria, é uma substância tão poderosa, tão real, que Hebreu declara que a fé, sendo o firme fundamento, se torna numa prova ou numa evidência das coisas que o olho humano ainda não pode ver, e sendo ela mesma a fé a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, pelo fato de você, na sua dimensão humana, ainda não poder ver, ou como dizem os brasileiros, não poder enxergar a consumação ou o cumprimento da promessa de Deus, essa promessa é já uma realidade, um fato na tua história. Por quê? Porque você vive pela fé. E você crê num Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso que Pedro dizia isto de forma tão eloquente. Aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa. A fé em Cristo é preciosa. E esta fé foi alcançada na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele coloca Jesus na posição de Deus, amém? Ele diz que a fé que nós temos foi alcançada através da justiça do próprio Jesus. E o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Cristo? É a forma ou a dinâmica de Deus operar o seu modus vivendi em nós, por nós, o seu plano aplicado em nós, ou numa linguagem bem mais simples, a justiça de Deus é a forma de Deus fazer as coisas que Ele quer fazer. Porque tudo aquilo que Ele faz é perfeito. E sendo perfeito, é justo. Por isso nós vivemos na dependência da justiça de Deus. Amém? Quantos podem dizer amém aí? Glória a Jesus. Aleluia. Então nós precisamos, a todo custo, evitar o domínio da mente humana na nossa relação com Deus. Nós não nos podemos relacionar com Deus no domínio da mente. Nós só podemos nos relacionar com Deus de forma eficaz e produtiva no domínio do Espírito, ou seja, no domínio da fé. Por isso que, mais uma vez, eu quero enfatizar o que a Escritura declara. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos amigos, nós não vamos deixar de acreditar que o melhor das nossas vidas é aquilo que está a caminho. Nós não podemos ser ministros de um evangelho que não funciona. Nós não podemos subir no púlpito das nossas igrejas para falar algo que nós não acreditamos. Não podemos continuar a pregar coisas, fatos, histórias, ilustrações, direções, diretrizes de Deus que nós próprios nunca experimentamos na nossa vida. Eu estava a pensar no que aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus quando foram chamados a ministrar libertação de pessoas endemoniadas. E a conclusão que eles chegaram foi que eles não podiam
continuar a fazer o seu ministério porque não tinham esse poder. Eu estou lembrando do que está escrito em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, se você quiser lá ir comigo. E nós já vamos orar. Tem muitas pessoas em linha conosco neste momento, muita gente entrando, querendo oração. Eu falei no início que eu não ia orar por ninguém, não ia falar no nome de ninguém, até eu concluir este pensamento da palavra de Deus, tá bom? Eu já vou terminar. E nós já vamos entrar no nosso tempo de oração profética. E aí eu vou falar em cada um de vocês e dar umas boas-vindas para vocês. Mas antes ainda vou passar aqui, rapidinho, um testemunho de 2 pastores amigos meus que quiseram compartilhar algo sobre o nosso ministério para você poder também ouvir. Mas venha comigo em Marcos, capítulo 9. Eu queria ler no versículo 14. Eu quero falar um pouco sobre quem é ministro do Evangelho, mas que não tem o poder e a unção de Deus para ministrar para ninguém. Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim: quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida. E correndo todos para ele, saudavam. As pessoas iam para Jesus e o saudavam para que ele pudesse olhar e ter uma palavra para com eles. Perguntou ele aos escribas: qual é o assunto da vossa discussão? Ou qual é o tema do vosso diálogo aqui, da vossa reunião? Respondeu-lhe um de entre a multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito imundo, ou um espírito mudo. Ou seja, esse camarada tinha um filho que era possesso por um demônio que fazia com que a criança fosse muda. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma e range os dentes e vai definhando. Agora presta atenção. Este é o homem discutindo com Jesus. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem aquele demônio, mas os teus discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então trouxeram a criança ao Senhor Jesus, né? E ele perguntou há quanto tempo é que isto acontece. E responderam que desde a infância, naturalmente podia talvez ser um adolescente, um jovem já. E muitas vezes aquele demônio lançava esse jovem por terra, ou na água, ou no fogo, para o destruir. E eles diziam assim: mas se tu puderes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu e disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, que é o que eu falei aqui há pouco no início. Presta atenção, prezado ouvinte e espectador. Estou a ler em Marcos capítulo 9, no verso 23. Ao que disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Está falando com o pai desse jovem. E o verso 24. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão correndo, que se aglomerava, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E o diabo, o demônio, gritando e aos berros, com violência, saiu, e o menino ficou como morto.
De modo que as pessoas diziam, pronto, matou a criança. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, ele ficou de pé, e a resposta de Jesus aos discípulos foi, porque eles ficaram chateados, não é? Espera aí, Jesus, por que é que nós não podemos expulsar esse demônio, como tu fizeste? A resposta de Jesus foi esta: este tipo de demônio, ou esta casta de demônio, não sai de modo algum, a não ser pela oração e jejum. Ou seja, a não ser pela consagração do ministro ao Senhor seu Deus. Aí se gera nessa consagração o anulamento da incredulidade e a eficácia da dinâmica da fé. E pelo poder da palavra do Senhor, nem os demônios têm poder de continuar o seu trabalho de destruição diante de um homem de Deus. O problema hoje é que nós temos muita gente nos púlpitos das nossas igrejas aos berros. Tem pregador que grita ao ponto de sair do púlpito rouco, pensando que por muito berrar ou gritar vai meter medo ao diabo. É importante que você saiba que o diabo não tem medo dos seus berros, meu amigo. O diabo tem medo do poder do sangue de Jesus Cristo. Porque é pelo poder do sangue, não pelo nível do volume da voz, que nós alcançamos vitória contra as astutas ciladas do inimigo. Então, uma das maiores armas para finalizar a minha parte de meditação na palavra de Deus, e eu continuo a ver muita gente entrar aqui no programa, eu quero dar um bem-vindo a todos vocês, daqui a pouco já vou saudar o mais possível um a um, mas eu quero terminar dizendo isso. O maior problema hoje no mundo cristão evangélico não é a falta de fé, meus amigos, é excesso de incredulidade. Nós precisamos orar a Deus para que nos ajude na estratégia de nós mudarmos da parte do domínio da carne ou da mente humana para a parte do domínio do Espírito, para que sejamos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres espirituais, que não comungam ou participam ou permitem a eficácia das obras da carne, mas que querem a eficácia do fruto do Espírito, no nome de Jesus. E é pelo poder da palavra de Deus, é pelo poder do conhecimento da palavra de Deus que nós precisamos chegar lá. Porque, veja bem, 2 Pedro capítulo 1, que eu li há pouco, no verso 2, que eu também li, mas eu vou ler mais uma vez para concluir. Pedro dizia: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, a graça de Deus, a paz, a shalom de Deus em nós, não tem uma medida assim permanente. A graça, a paz, ou a shalom de Deus em nós, elas se multiplicam em nós constantemente. É um processo multiplicador. E Pedro dizia assim, que se multiplica em vós através do conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é possível ter uma vida cristã eficaz, vitoriosa, com resultados sobrenaturais, com milagres, com intervenções de Deus extraordinárias, se nós não conhecermos o Deus a quem servimos. Porque uma coisa é falar o nome de Jesus, outra coisa é conhecer a Jesus. E para que se conheça alguém, é necessário que haja intimidade, comunhão e coexistência, meus amigos. O problema é que nós temos hoje muitas pessoas que conhecem bem a igreja onde estão, mas não conhecem o Senhor da igreja. Conhecem bem o pastor da igreja, mas não conhecem o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Querem ser cristãos e viver uma vida vitoriosa, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem qual é o propósito de Deus para a sua vida, não conhecem os contornos do plano de Deus para a humanidade, até no ponto de vista geral. E não conhecer a palavra é falhar
é alcançar a vitória, meus amigos. Porque a Bíblia não é apenas um livro que você coloca na estante da sua biblioteca, né? Mas a Bíblia é mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então a palavra de Deus é o próprio Jesus. Veja bem o que diz o Evangelho de João no capítulo 1. Eu vou abrir para você. E vou já terminar essa parte. Eu sei que você quer que eu vá orar para os doentes. Eu vou orar e pessoas vão ser curadas hoje, em nome de Jesus. Não tem dúvida. Mas olha só, deixa eu terminar aqui. 2 minutos e eu termino. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. E esta palavra verbo, aqui ela tem que ser traduzida à letra para o português moderno, para a gente entender. Então, teríamos que ler desta forma. No princípio era a palavra. Porque antes de todas as coisas, o que existia era a palavra de Deus. E falou o Senhor, e as coisas aconteceram. E haja luz, e houve luz. E haja porção seca, e houve porção seca. E apareçam os mares, e apareçam os animais, cada um segundo a sua espécie. Tudo criado do nada para a existência pelo poder da palavra. E no capítulo 1, no verso 1 do Evangelho de João, está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus, porque era a palavra de Deus, e depois diz que a palavra era Deus. Então, quando você lê a sua Bíblia, você não está apenas lendo um livro de capas pretas e de folhas douradas. Você está lendo a palavra de Deus. Ou seja, você está tendo contato com o próprio Jesus. Porque, de acordo com o evangelista João, ele é a própria palavra. Então, quem está em contato com Jesus de Nazaré, pela sua palavra, com Jesus ressuscitado, com Jesus cheio de glória, com Jesus que é Deus conosco, Emmanuel. Então, tem que ser alguém que não crê em pobreza, não crê no poder das enfermidades, não crê em viver endividado, mas crê na provisão suficiente de Deus, porque prosperidade é isso, é viver na dimensão das nossas necessidades supridas, além até da nossa necessidade. Ele graciosamente acrescenta, porque é aí que vem o conceito de multiplicação, ou seja, mais do que suficiente para você abençoar outros. Você não vive em dívida, porque quem é abençoado por Deus não tem falta e não precisa se endividar, porque a dívida é uma forma diabólica de destruir a nossa paz e a nossa alegria. Nós precisamos lutar contra as dívidas e acreditar que Deus tem suficiente provisão para anular todas as dívidas. Mas profeta, mas o que é isso? Isto é a dimensão da fé, meus amigos. Isto é viver no domínio da fé, onde o espírito domina o intelecto. Porque o intelecto diz, o empréstimo no cartão de crédito é mais fácil. Quando é muito mais fácil e funcional, você crê no Deus de toda a provisão. Amém? Então, nem nós vamos ser escravos da pobreza, nem vamos ser escravos da dívida, nem vamos ficar sob nenhuma espécie de maldição, nem vamos ficar debaixo da escravidão das enfermidades, mas pela fé nós vamos prosperar, experimentar perfeita saúde, aleluia, e experimentar abundância e multiplicação de Deus. Fé é isso, meus irmãos, é viver nesta dimensão. E eu queria agradecer a Deus o privilégio que Ele me tem dado de estar aqui a cada semana, trazendo uma palavra profética de Deus para a sua vida. Hoje, nesta segunda-feira, 24 de julho de 2017, estamos aqui na Califórnia, aqui ao vivo, em direto, para a Europa, para Portugal, para a Alemanha, para o Luxemburgo, para outros países onde estão os nossos amigos, aqui para os Estados Unidos igualmente, para o Canadá, para o Brasil. Estamos trazendo esta palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Então, queridos, esta foi a oportunidade que você teve para começar esta nova semana ouvindo uma palavra profética de encorajamento sobre
A diferença entre fé e incredulidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já eu volto aqui para nós orarmos por vocês e vamos orar pelos vossos pedidos de oração à medida que vocês vão colocando aí no ecrã ou na tela do vosso telemóvel, do vosso celular, do vosso computador. Eu vou, o mais possível, mencionar os vossos pedidos de oração, porque eu creio, eu afirmei isso a semana passada, que quando eu falo o nome de alguém que está conosco em linha, eu creio que há uma transmissão, eu não tenho uma palavra melhor para usar, vou usar esta, pronto. Há uma transmissão de uma unção profética que vem sobre você. Você pode estar a 7.000, 8.000 quilômetros de onde eu estou, mas quando eu falar o teu nome, você está debaixo da bênção e da unção profética deste programa. E não só, mas também a tua área de residência, a tua cidade, o teu país, a tua nação, onde você está, vai ser influenciado por causa da unção profética sobre a tua vida. Então já eu vou estar aqui orando por vocês, todos vocês vão receber a oração e vamos orar profeticamente também, e bem no finalzinho do programa, iremos também orar pelos enfermos e repreender todo espírito de enfermidade. Mas aguarde só um momento, 5 minutos do vosso tempo, amém? 5 minutes, que eu vou passar aqui o testemunho de um pastor amigo meu que veio aqui ao estúdio para compartilhar uma recomendação do nosso ministério para você. Se você é líder de uma igreja, se você é pastor de uma igreja, gostaria que você prestasse atenção a esta palavra de recomendação que eu vou passar de um pastor amigo meu, e já eu volto aqui para nós orarmos por vocês no nome de Jesus. Amém? Então, fique ligado, preste atenção, eu já volto. Até já.